Uma das coisas mais bonitas na vida é você honrar a tua profissão, transformar o que você faz em inspiração para as outras pessoas. Outra coisa também maravilhosa na vida, que torna biografias diferentes, é você, além da sua terra, além da sua região, honrar a sua região, honrar o seu povo. O entrevistado dessa edição do MS Dia Preview reúne essas duas coisas. Marildo Carvalho, craque de bola, ele também foi treinador depois, e alguém que tem uma visão também importantíssima sobre o nosso esporte, sobre o nosso futebol, que respira por aparelhos faz horas. Um papo imperdível, se fosse você, ficava aí para conferir. Marildo, obrigado, irmão. Nada, É uma honra ter você aqui, um sul-mato-grossense de destaque. Acho que foi o Sêneca que falou, né, aquele filósofo grego, que fala que o tempo tem suas virtudes, né? E aí vale tanto para aquela situação de algo que não está muito bom aparecer, o porquê que não está muito bom, mas principalmente para glorificar determinadas situações. Eu acredito que você, quando estava na Europa, quando estava no seu auge como jogador, não fazia ideia do tamanho que seria o nome Marildo, a figura da Marildo para o Mato Grosso do Sul e para o futebol daqui, né? Danilo, primeiramente, prazer imenso estar aqui com você, né? E vir falar sobre a minha vida, sobre esporte, eu gosto de fazer também, né? E assim, eu comecei a jogar futebol aqui muito novo, né, Danilo? Eu sou sul-mato-grossense nato, sou de Ponta Porã, nasci em Ponta Porã, meu pai era ferroviário e andamos esse estado todo aí. Parei em Campo Grande, foi aqui que comecei minha vida no futebol. É lógico que você nunca espera, quando você começa, você nunca espera saber onde você vai terminar a tua carreira, né? Ainda mais no futebol, você sabe o que acontece, cara. E felizmente eu sou grato, eu devo muito ao futebol, porque eu conheci o mundo através dele, né? Uma pergunta frequente e que é engraçado que fica meio que até um metaverso, né? Para cada um tem um ângulo, tem uma visão sobre isso. Mas o futebol daqui, para quem duvida, ele foi realmente muito glorioso e foi muito grande, em referência até ao Brasil, né? De times de tradição vir para cá e ter medo de perder ou sempre ter uma partida difícil por aqui. Para dimensionar, comparando com hoje, com a Série A, o que seria mais ou menos, ou Comercial ou Operário, em referência ao que a gente tem hoje da Série A? O Operário chegou a ser terceiro lugar, né? Mas não era um time que ficaria brigando por rebaixamento, era um time de destaque, de prateleira alta. É verdade. Assim, o Operário... Por que era tão grande assim? O Operário, na verdade, era aquela rivalidade Operário Comercial aqui. O Operário sempre que ia para o Brasileiro, ele sempre se destacava mais. O Operário era muito maior. Era muito maior. A história mostra. O Comercial também é o Comercial é um rival regional. Justamente, né? Tem que ter o Comercial. E o Operário que investia mais, ao meu ver, em trazer jogadores de qualidade na época, né? Então, quando ia Campeonato Brasileiro, tanto é que foi terceiro Campeonato Brasileiro, né? Terceiro colocado, na época era 60 clubes. Era mais difícil. Rapaz, você andava o Brasil tudo aí, né? Você jogar contra as equipes boas. E questão de ser o tamanho do Operário que seria hoje, cara, eu acho que brigaria por uma Libertadores Sul-Americana facilmente, ao meu ver, pela qualidade que tinha de jogadores, né? Os investimentos eram bons também aqui no futebol, né? Que infelizmente... Ou seja, não era um time figurante. Não era figurante, jamais seria figurante. E por quê? Porque sabia contratar bem, Operário, acabou sendo um polo também, né? Um clube que na época o Manga, que era um cara de nome, ele trouxe o Manga, trouxe o Arthurzinho e outros jogadores que foram para a seleção brasileira, Washington. Então era uma equipe muito qualificada, porque nós tínhamos presidentes aqui, o seu Irineu Faria, sabia contratar, né, cara? Ela sabia, entendia do negócio. Então o futebol, e depois se tornou, depois que acabou tudo isso aí, eu creio que ficou um futebol amador. Por quê? Porque os dirigentes são amadores, né? Então ele entrou naquela rotina, dirigente amador, futebol amador. E não é só o Operário, né? Todo o conjunto da federação, os outros times. O contexto todo do estado todo, infelizmente, foi a gota d'água isso aí que acabou culminando com a falência do nosso futebol. Você jogou no Operário, depois você foi para o Palmeiras, depois você foi para o exterior. Então você viu realidades de várias partes do mundo. Aqui, quando deu certo, era talvez por revelar bons jogadores, trazer bons veteranos, recuperar jogadores, era meio que aquele mix de tudo isso, e um fator campo muito forte. É isso que tornava talvez o futebol daqui grande e saudoso de levar tanta gente para o estádio?
Você disse uma coisa importante aí, revelar jogadores. Nós tínhamos base, eu comecei no Operário com 15 anos de idade. Lá na minha época começamos junto, era eu, Cocado, Lima, Baianinho e outros jogadores, e nós, essa base que dava o dinheiro ao Operário, porque nós éramos vendidos. Eu fui vendido no Palmeiras, o Operário pegou um monte, Cocado também foi vendido. Que é a lei do passe, né? Justamente, na época, né? Então isso aí dava uma força para o clube financeiramente. Infelizmente acabou essa base do futebol aqui, né? Tem, mas é uma base muito fraca, não se revela mais jogadores. O menino hoje em dia mesmo, ele não quer começar numa escolinha do Operário, do Comercial, ele já faz a ponte direto para São Paulo. O empresário vem e já leva, ele não deixa passar por aqui. Tem muito olheiro. É onde nós perdemos o dinheiro do futebol, né? Sim. Por quê? Porque não há investimento. Pô, os clubes hoje em dia nosso aqui não tem campo para treinar, cara. Não tem campo para treinar, perderam tudo com dívidas trabalhistas, né? Que não pagavam ninguém depois de uma certa época. Então, isso é interessante de ver, porque tem Comper na Mascarenhas, que já foi centro comercial. Na Brilhante foi CT do comercial. E da Mascarenhas era... Da Bandeirante foi do Operário. Da Bandeirante foi do Operário, e o Operário tinha um CT da saída para Aquidauana ali, né? Que não existe mais. Que não existe. Foi vendido, perdeu também dívida trabalhista. Isso aí, como você falou muito bem, quer dizer, o dirigente amador torna o futebol amador. O futebol, ele mudou muito dos anos 70 e 80 para cá. Vem o fim da lei do passe, com a lei Pelé, vem um business maior, né? Quer dizer, as arenas mais bem preparadas, como é hoje em dia, os atletas, o comportamento do atleta também, né? E a globalização, que facilita. A gente falou, a criança, o jovem que quiser ser jogador de futebol, ele pode, pela internet talvez, manda lá o DVD dele, não depende de intermediário. Mas assim, em que momento... Até 92 o Operário jogava a segunda divisão. Você chegou, você é da segunda, vamos botar a segunda geração de sucesso do futebol daqui. Em que momento que a gente se desconecta? Você consegue ver? Você é um cara que você também já pleiteou ser presidente da federação daqui, não conseguiu porque é algo impossível. Foi para a caixa preta. É impossível. O avião caiu e enterraram a caixa preta, né? Porque não tem jeito. Na verdade, aqui, o futebol aqui até 85, 86... Copa União, o Operário faz bonito. Foi bom. Eu saí daqui em 85 para o Palmeiras, né? Depois de mais uns 2, 3 anos, começou a decadência do futebol. Aí acabaram os investimentos, aí o pessoal pensando só neles, que dirigia o futebol, né? Queria ficar rico a custo de futebol, na verdade, né? Então foi decaindo isso aí também, né? Então isso dificultou muito para esses jovens que queriam ser jogador de futebol. Mas me perguntam bastante, como é que você começou a tua carreira de futebol? Pô, alguém estava me olhando eu treinar nos bairros aqui de Campo Grande, né? Que era o seu Eloy, pegou, vamos lá fazer um teste. Hoje em dia não tem mais isso. Antigamente era o seu Eloy e o Mauro Belarmino do comercial. Eles eram olheiros que levavam os meninos lá para fazer o teste do comercial no Operário. E hoje não tem mais isso. Ninguém anda mais em bairro vendo a gurizada jogar nesses campos de barro, de terra, né? Então acabou, infelizmente acabou. E infelizmente tem matéria-prima, tem muito praticante, tem muita moçada. Você pega o esporte amador, o terrão, é capaz até de ser mais organizado que o futebol profissional de Mato Grosso do Sul. Você vê pelas premiações, cara. Sim. Né? As premiações e o tamanho dos campeonatos, a organização. Aqui a premiação nossa aqui dá um troféu lá e o cara sai vibrando no moledão lá, né? Não tem premiação por artilheiro, não tem premiação em nada, nem dinheiro que estou falando. Aí você vai no Amadorzão, os caras 30 mil, 100 mil para quem for campeão. Né? Vai ter uma agora no Amadorzão, acho que no ano de janeiro, que é um amigo meu que está organizando, vai ser 150 mil para o clube campeão, cara. Entendeu? E 100 mil para o segundo e vai baixando. Então, uma premiação de 150 mil, onde tem aqui? Nunca ninguém deu para o profissional. E tem público, né? Porque tem bons jogos, né? Então tem bons praticantes. Então até de uma certa forma também, tem jogadores profissionais, a maioria, lógico, né, com ganhar a vida também, jogam amador, né? Isso aí acaba matando o futebol profissional também, Danilo, infelizmente. Porque o cara que está jogando um amador ou profissional que joga no Operário, por exemplo, final de semana não tem jogo, vai jogar no amador, ganha 100, 50 reais, 100 reais para jogar aquele jogo ali. O torcedor que está ali, você acha que ele vai no Morenão ver esse jogador jogar lá, se ele joga amadorzão aqui? Ele de graça. Justamente, então é tudo amador, cara. Isso aí não pode, isso aí tem que ser proibido o jogador profissional que quando está em atividade jogar o futebol amador. Porque ninguém vai no Morenão ver o cara que joga lá no bairro. Perde o valor, né? Sim. Depois você sai daqui, vai pro Palmeiras, né? E é outro universo, outra realidade. Como que foi também esse choque? A torcida do Palmeiras que é muito exigente, hoje em dia você tem uma ligação grande com o Palmeiras, né? Afetiva e tal.
Hoje, para quem vê o Palmeiras, o maior clube do Brasil, um dos, né, pelo menos, muito organizado, muito estruturado, não era tão assim nos anos 80. Ele era um time em jejum, né? De 12, 13 anos, sem ganhar nada. Quando depois aumenta o jejum ainda, com 20 anos, até sair da fila com o Corinthians, né? Com 20 anos chegando no Palmeiras, lá tá o Luiz Pereira, Polozzi, só zagueiros top, eu como zagueiro. Eu cheguei lá e falei, como é que eu vou jogar aqui no lugar desses caras que só via pela televisão, não era moleque, aqui os caras pela televisão, Leão, goleiro, então não tinha jeito, mas aí eu falei, eu tenho que jogar. Eu fui emprestado durante 5 meses ali. Desses 5 meses eu tinha que jogar, senão eu voltava pra cá. Aí o esforço do treino para você conseguir se escalar, né? Aí eu esperei uma oportunidade. Depois de 2 meses que eu estava lá, eu tinha perdido a esperança. Falei, eu vou voltar, sem ter fazer uma oportunidade. Mas surgiu a oportunidade que o Luiz Pereira brigou, o Polozzi brigou lá, saíram, aí agarrei. Falei, agora é um prato de comida, meu amigo. Mas você imaginava ir para fora a partir do Palmeiras? Porque a vitrine é forte, né? Eu não imaginava sair daqui, né? Então, para mim, o Operário era o maior, eu não queria sair do Operário. Eu adorava isso aqui, eu adoro ainda, assim, na época, como jogador de futebol, né? Eu jamais imaginava. E eu saí do Operário e Palmeiras. Tanto é que isso foi num clássico no Morenão, na época era 30 mil pessoas o clássico, né? Então, lotado o Morenão. Todo jogo, o Carlos Castilho falava assim, gente, vocês meninos, todo jogo joguem bem. Sempre tem alguém olhando por vocês. Sempre alguém vai estar vendo vocês jogar, algum olheiro, tipo essas coisas. E realmente aconteceu isso. Que um olheiro do Palmeiras veio um zagueiro do comercial, não era eu que ele veio do comercial. Aí, como eu era soldado na época no exército, né? Então estava com o cabelo raspado. Aí o cara falou, não, eu quero aquele soldado lá, aquele grandão lá. Né? Você vê como que as coisas da vida da gente acontecem. Aí abriu um leque. Aí eu fui embora, emprestado, depois eles compraram o meu passe, que foi muito bem lá quando eu comecei a jogar. E do Palmeiras, aí surgiu outra oportunidade para eu jamais sair de Palmeiras. Imagina ir para a Europa, cara, né? E jogar no Futebol Clube do Porto, clube monstro, grande. E você chega numa hora que o Porto tinha acabado de ser campeão europeu. Ou seja, é como se alguém fosse pro Real Madrid, saindo do futebol aqui do Mato Grosso do Sul, o Real Madrid que é o atual campeão da Champions. Justamente. E eu fui para substituir um zagueiro chamado Celso, ele até de Recife, que tinha muita moral lá, ele estava aposentando já. Então eles queriam um zagueiro canhoto, e o canhoto como o Celso, e fui para substituir ele. Né, que vocês ficaram me olhando aqui também um tempão quando eu estava no São Paulo, lá jogando no Palmeiras e cuidando também. E lá no Porto já era aquele presidente que ficou um tempão, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas é o mesmo. Era como se fosse o Petralho do Atlético Paranaense. O cara mandava prender, mandava soltar. Um cara poderosíssimo. Mas que adorava brasileiro, né? Que sabe administrar também, né, meu? Sim, sim. Então os caras perpetuam, às vezes, no poder. Eu acho errado esse tipo de perpetuação. Mas no futebol, como presidente, se o cara tá bem, o cara sabe gerir negócio, ele tem que ficar mesmo. E agora o duro quando tá mal, né? Quando eu cheguei no Porto, eu me assustei, né? Pelo tamanho. Eu não imaginava o tamanho do Porto. Sempre ouvi falar, mas eu não sabia o tamanho que era o Porto, cara. O clube, o futebol clube. Que tá bem longe, ele não está na capital, né? Ele está na região norte. Tá no Porto, Tá na capital Lisboa, né? Lisboa é o Benfica. E assim, aí ele tem que fazer frente ao futebol da capital. Né? E faz até hoje, né, cara? E se destaca bastante. Eu tive cuidado de jogar lá no estádio das Antas, né? Na época, depois hoje mudou, do Dragão, vai mudar o nome lá, né? Mas é uma coisa interessante e muito boa. Casagrande estava naquela época. Justamente. Quando eu cheguei lá, estava o Casagrande, o Branco, o lateral branco, o Juari, o Casagrande, o Branco, o Juari e o Geraldão, o zagueiro. Então, os 4, 5 brasileiros lá, né? E onde eu fui me adaptando, eles ajudam bastante. E ajudou, porque a língua também, quando você sai fora do país, você vira patriota, né? Você chega lá, os brasileiros te acolhem. Porque há uma rivalidade lá, há um bairrismo, na verdade, do português, o atleta ou qualquer trabalho lá, há um bairrismo contra nós, né? Então eu pensava que era tudo irmão, como falava, português é tudo irmão, eu chegava a pensar que era irmão, mas não era bem assim não. Tem uma rivalidade, tem uma ciumeira, cara, deles com a gente, né? Eles falavam, vem aqui tirar emprego nosso. Hoje o pessoal vendo o sucesso do JJ aqui no Brasil, com o Flamengo, aí ficou aquela ciumeira de treinador brasileiro, é o inverso lá. Era mais ou menos isso, né? Porque na época lá, os treinadores brasileiros comandavam lá. Era o Abelão que estava lá, tinha uns 4, Paulo Tony foi meu treinador lá. Então esse treinador tinha moral lá. Agora inverteu tudo. Eles vieram para cá e os brasileiros foram lá e só dava brasileiro.
Mas a escola portuguesa, ela vai lá e vira quase científica quanto ao futebol, né? Universidades e tudo mais, sofisticar a questão do credenciamento dos treinadores, algo que a CBF agora está copiando e tal, com certo atraso, mas eu acho que a grande diferencial foi os atletas portugueses e os treinadores portugueses começaram a fazer sucesso em outros países, não só na Europa e tal. Coisa que o brasileiro já fazia há muito tempo e parou de fazer, né? Tanto no mercado árabe, o brasileiro não tem tanto acesso, né? Você viu isso também na vida pós-atleta. Você chegou a ter convite para ir para fora, né? Sim, eu tive vários convites. Comecei como treinador aqui. Quando eu parei, falei, agora vou ser treinador. E era muito diferente? É bem diferente, né, cara? Você aprendendo, começando, aí você tenta o quê? Quando eu fui jogar futebol, eu tive muitos treinadores bons. Aí você vai pegando um pouquinho de cada um, né? Pra pôr naquele... Você começar a aprender e ensinar os atletas. E eu tive uma experiência muito boa como treinador. Sou tricampeão do estado, né? Tô começando, fui 2 vezes pelo Comercial, campeão sul-mato-grossense, e uma lá pelo Coxinha Interior, e 3 vice-campeonatos. Ou seja, pelo Operário você não conseguiu se consagrar. Eu disputei uma Copa do Brasil só. Foi aquele jogo contra o Flamengo. De 95? Que o Leopoldo deu aquele choque lá, deu um problema danado nos dentes dele lá. Que é do Rodrigo Fabre, né? O Rodrigo Fabre se machuca no jogo de ida, fica meses depois machucado, né? Foi o que? 0-0 a primeira partida e na volta foi uma goleada. Lá nós perdemos de 4, mas perdemos de 4 por quê? Nosso time estava complicando eles. E a arbitragem naquela época era terrível, né? Sim. E quem apitou o jogo foi o comentarista da Globo lá, o de arbitragem lá. O Reit? Não, o outro, o moreninho lá. Ah, sei. Paulo César, né? Paulo César Pereira. E o time roubou a gente, na verdade. Aí lá, no primeiro tempo, expulsou 2 jogadores nossos, né? Aí vai aguentar o Flamengo, no Maracanã. Que era o melhor ataque do mundo, né? O Romário. Sávio, Edmundo. O Moza de zagueiro, Sávio. Pô, não tinha jeito, cara. Mas a experiência foi ótima, foi bom demais. Sim. E o Baixinho guardou, né? Fez um no segundo tempo. Fez um gol. Eu marquei o Romário quando eu jogava no Porto, ele estava no PSV em Luva, né? E já era, você dava para ver que era muito diferente, né? Muito diferente, era bem mais novo, era muito rápido. Tentei marcar, né? Na verdade, tentei dar uma chegada nele, não achava ele muito rápido. E seleção brasileira? Você deu para sonhar quando você estava no Porto? Lógico. Porque antigamente era meio que o inverso de hoje. Antigamente você jogar fora era ruim, né? Era ruim. Era quem está no Brasil que levava vantagem. Justamente. Então, lógico, eu fiquei... Na época eles faziam a relação de 40 jogadores, né? Aqui no Brasil eu estava numa fase muito boa no Palmeiras e eu fiquei entre os 40 todas da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira, Copa América. Que é a Copa de 86, você fala, né? Esperava só se machucasse alguém, se estava na lista dos 40, né? Só que, para jogar era muito difícil, a qualidade dos caras era muito boa, né, cara? E tem também a politicagem também, né? Também. Muito ligação de empresário, ambiente, né? Tudo. Tem, os caras ganham dinheiro. Não é só a bola, né? Hoje em dia acho que está pior em termos de politicamente, né? De colocar jogador na seleção para ganhar dinheiro, que hoje em dia virou um marketing muito grande em business, né? Jogador de futebol. O cara olha jogador de futebol hoje em dia vê dinheiro, no empresário. Sim. E o jogador também se vê dessa forma, né? É o caso do Cristiano Ronaldo. Com certeza. Saiu da Copa, se ele baixa um pouquinho a pedida salarial dele, acho que times do mundo inteiro iam disputar ele a tapa. Mas como ele quer ganhar a mesma coisa, vai acabar indo pro Al Nassr, a tendência, ou até parar de jogar. Né? Eu acho que não precisa mais também, né? Sim. Dinheiro não precisa mais, pode ter certeza disso. O cara tem... Eu morei lá na Ilha da Madeira, onde tem hotel lá, que construiu um hotel lá com um cassino, um trem monstruoso. Eu morei na ilha, joguei no Marítimos também. Na ilha, morei 2 anos na Ilha Madeira. E ele é de lá, o Cristiano, né? E é um lugar muito top. O Cristiano não precisa mais não ficar aí, treinador deixando o banco, brigando com o treinador, brigando com o jogador. Acho que ele não precisa mais disso, não. Só o nome dele tá bom, já parei. Para no auge, né? Sim. E deixar esse negócio de parar no auge. Como que foi para você parar? Que falam que o jogador morre 2 vezes, né? Quando ele morre de verdade e quando chega o momento que ele tem que deixar a atividade. É muito difícil. Foi o corpo que falou? Foi a cabeça? O que foi? Não, é o corpo, né? Você, na época, o cara que se cuida ainda vai até os 39, 30 e pouco, né? Hoje em dia. Mas na época, depois dos 30, você não começa a se cuidar, você não aguenta, você acaba o reflexo. O preparo físico já não é mais o mesmo, né? Ainda mais um jogador grande. Então é pior ainda, tem muito peso para carregar. Dificultava bastante. Mas quando eu falei, vou parar de jogar futebol, cara, foi impressionante que eu falei, não, vou parar onde eu comecei, no Operário. Eu voltei e parei de jogar futebol aqui. Mas é doído, cara. Abre um buraco assim, negro na tua frente, se pisar, se afunda, você não sabe pra onde vai. Né? Porque quando você começa a jogar futebol, você não tem tempo pra nada.
E na época não se ganhava dinheiro como se ganha hoje em dia, uns tempos atrás, né? Então nós não tínhamos empresários, que era muito ruim para nós. Porque depois que o empresário entrou na vida do jogo de futebol, melhorou pra caramba pro jogo de futebol. Tá? Pô, eu com 20 anos, eu fui pro Palmeiras, eu fiz meu contrato, conversando com o presidente Nelson Duque, um cara inteligentíssimo. Eu sentei na mesa com ele, eu até tremia, cara. 20 anos de idade, pô. E eu queria jogar. Onde eu assino? Vou te dar isso aqui, vai ganhar tanto, assina aqui. Queria saber, eu queria jogar no Palmeiras. Se eu tenho um empresário igual hoje em dia, o empresário vai lá... O Dudu está arrastando uma renegociação que é para meio do ano que vem, já está dando barulho agora. Né? Justamente, então. Mas está certo ele, porque a carreira é muito curta, o cara tem que ganhar bem mesmo, cara. E ele é ídolo, né? Ele é ídolo, cara. Se o dinheiro não for para o jogador, vai ficar para o clube. Né? Então, o atleta que dá o espetáculo, ele que dá o show ali. Mas Maria, o duro não é o cara que é titular, que é ídolo, bater o pé. A questão é assim, se ele não bate o pé pela valorização, tem muito cara que é reserva, que às vezes nem entra, e que no mundo de hoje está ganhando 500 mil, 600 mil, 700 mil. Os caras falam que está ganhando pouco, né? Tem aquele filme do Renato Kaiser lá, que nunca jogava, tal, sempre Teve muito Renato Kaiser também no futebol tem essas figuras, cara. Isso aí é de praxe. Né? Sempre, aqui mesmo também vinha bastante gente assim. Figura, né? Ex-atleta em atividade. Eles são figuraços, cara. Porque o atleta de futebol, quando você para, você já rodou muito, né? É um mundo diferente, eu digo sempre para meus amigos. Como é o futebol? É um mundo diferente. Não tem nada a ver com o cara que trabalha ali, outro cara que trabalha aqui, com um repórter. Hoje o futebol ele é diferente. Porque difícil até fazer paralelo, né? Justamente, cara. Então você é cobrado, você joga pro público, os caras te colocam lá na arena lá e joga aí, televisão em cima, né? Então você é visto de outro jeito. E é tudo um pouco controverso, né, Mário? Você que participou de vários... Você não foi só também treinador e nem só jogador. Às vezes ganhando valida tudo, de um monte de coisa errada. Às vezes está tudo certinho, tudo redondinho, o resultado esportivo não vem, nada presta. E o torcedor, ainda mais quando ele é torcedor de verdade, ele é irracional, né? Ele quer ver, ele vê pelo lado da paixão a coisa, né? É difícil parametrizar. Agora em dia eles tentam transformar time de futebol em banco, ficar falando de resultado de balanço e tudo mais. Mas o que conta é o resultado esportivo, que é o que faz a história do clube. Com certeza. Às vezes o torcedor até exagera um pouco. Né? Na minha época era pior. Eu estava no Palmeiras, por exemplo. Aquela torcida mancha verde, os outros torcedores, os caras eram terríveis, cara. Você perdia ou empatava o jogo ali no Parque Antártica na época, onde é a arena hoje. Você tinha que sair de madrugada dentro do estádio. Não podia ser antes. Lá para quebrar teu carro, bater em você. Nós perdemos um título no Morumbi em 86, fazia 12 anos que eu não levava nada. Contra o Inter de Limeira. Eu joguei aquele jogo. Morumbi com 100 e poucos mil pessoas, São Palmeiras. E nós perdemos lá 2-1 dentro do Morumbi. Um contra-ataque. E eu fiz o gol de cabeça ainda lá. Desse Mas o que foi aquele jogo? Foi excesso de nervosismo, né? Do eu acho que foi excesso de confiança, eu acho. E também a pressão, né, cara? Estado lotado, tantos anos sem ganhar nada, a semana toda a imprensa em cima. Chegou no jogo, cara, a perna, ninguém andava, cara. Ou seja, tem esse evento contra a Inter de Limeira, né? E tem depois, se eu não me engano, em 89, que o Palmeiras passa uma vergonha também no Paulista, e aí falam que o Tele acabou, alguma coisa assim. Nesses dois casos, se tivesse vindo o título, tudo que aconteceu depois de 93, que foram várias coisas boas, tinham sido antecipadas. Né? Justamente, cara. Se tivesse mudado o título naquele ano que eu estava lá em 86, cara, eu acho que eu ia ser um vereador, ia ser um prefeito de São Paulo, né? Porque ainda vai fazendo gol, né, cara? Em muitos anos, cara, fanático pra caramba. Aí, como isso não aconteceu, desmanchou-se tudo. Aí ninguém conseguia jogar mais, porque você entrava lá no estádio, era só vaia. Não deixava você treinar, meu. Os caras terríveis, os caras são terríveis, torcedor. Tem torcedor que exagera, né? Na verdade, né? Parte fabrica, ignorância. Futebol, às vezes, não é isso. Futebol tem que saber torcer. Mas, se a gente fala assim, mas pro torcedor é mais difícil. Como que foi para ti treinar e ir pro comercial, que é o grande rival do Operário? Claro que, assim, um rival vive do outro rival também, sim, né? Um precisa do outro, né? Às vezes o torcedor ele vai ver de outra forma tal, mas no mundo em geral, tanto até no business, os dois procuram patrocinadores juntos tal, e até na história esportiva, um precisa do outro. Aí você vai parar lá no comercial,
E como que foi? Porque assim, o teu coração era operariano, você tinha uma história no rival, mas ao mesmo tempo você é um cara que viveu o mundo, você tinha expertise, você tinha noção. Eu teria muito a agregar para o comercial. O comercial foi muito esperto nesse sentido, né? Na verdade, a minha ida para o comercial, o Arthur Mário, você conhece ele? O Arthur Mário era o presidente do comercial na época, o Arthur Mário. Ele era bancário, tinha acabado de se aposentar, se não me engano, saiu do banco. Aí mexi com futebol, gosta de futebol e foi ser presidente. Aí quando eu tinha acabado de chegar, parar de jogar futebol aqui, né? Ele me ligou, aliás, foi em casa, falou, não, vamos, me ajuda. Eu falei, se você me ajudar, eu te ajudo, o que você quer? Vamos começar como treinador. Só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, pô, coisa ruim. Só que eu tava querendo começar, né, cara? A oportunidade que eu tenho na minha vida. Eu falei, não, Arthur, bora, eu quero começar também. Eu vou sim, não tô dentro, não precisa pagar nada não, vou te ajudar sim. Aí que começou, e foi dando tudo certo, cara. Foi dando tudo certo, eu me destacando pra caramba na época. Isso qual ano? Foi em 2006, 2007. 2007. Se não me engano, foi isso mesmo. Ou seja, é bem na época que havia uma hegemonia do CN aqui. Né? Em 2006 eu fui campeão em Coxim, foi antes disso aí. Foi antes, um pouco, anos 2000 por aí, né? Foi por aí, sim. E na época estava o CN também, estava crescendo aqui na capital, né? É um clube que veio com verba, um clube que tinha patrocínio grande. Não existe mais. Eu fiz o livro do CN, então, escrevi o livro, né? Eu fui treinador do CN também. Então, você estava no livro. Agora, é uma coisa que é a cara do futebol daqui, né? O quanto que os projetos eles são vulneráveis, frágeis. É uma pena, porque o CN era um outro clube que ia puxar para a área comercial também, entendeu? Porque o investimento deles era bom, né? E tinha uma estrutura legal, né? Um CT bacana. Era ótima, cara. Quando eu entrei no CN, nós fizemos treinamentos pré-temporada lá na fazenda, lá em Bonito, né? Que eles têm lá. Cara, eles construíram um campo no meio do mato, oficial, com grama esmeralda. Treino espetáculo, e apartamentos, assim, mais de 100 apartamentos, né? Para o pessoal que diz que ia lá. Que era uma organização muito grande. E muito diferente dos outros clubes. Muito diferente, até que construíram o CT aqui, compraram aqui uma área, construíram. Era para crescer, cara. Infelizmente, quando o reverendo morreu, aí o filho dele, se não me engano, não gosta de esporte, não mandou mais dinheiro, foi acabando com tudo. Até porque tinha um time lá, né, também na Coreia. Eles tinham um time todo espalhado, né? O reverendo gostava disso aí. Numa ideia que hoje, você vê, o City está fazendo isso, né, o grupo City. Você vê, o cara tinha visão, né, meu? Tinha visão, né? O Vasco parece que é do mesmo, do Gênova, né? Justamente. Então tem isso no mundo do futebol de hoje, mas faltou também vir um resultado esportivo, né? Se o CN tivesse ido para a segunda divisão, a terceira, igual aconteceu com times do Mato Grosso, tudo teria sido diferente. Pelo investimento que eles faziam, lógico, tinha que cobrar, teria que estar assim, uma Série B do Brasileiro na época. O investimento era muito grande, era muito forte, cara. Eles não tinham preguiça de pagar bem para o jogador, não. Mas não fica esquisito? Por exemplo, assim, eu queria até te perguntar, que você tem uma visão maior, hoje você também atua na área de comunicação, né? Esteve em TV, hoje está na rádio também, explica. O Mato Grosso, que aqui do lado, você tem lá time na segunda divisão, na terceira, né? Aliás, tem o Cuiabá na primeira, se manteve bem, né? E um campeonato fica melhorzinho, né? Mas foi preciso o Cuiabá despontar, fazer toda aquela escalada incrível para que depois as coisas começassem a se arrumar. Inclusive o Cuiabá num projeto bem empresarial. Não fica esquisito, às vezes um time, uma coisa dá certo, mas o resto continua dando muito errado? Porque o futebol daqui, ele é o segundo pior do Brasil. Acho que existe acho que já está no último. Porque tem o Acre, né? Então aí o Acre ainda consegue rivalizar com aqui. Mas de 20 e tantos estados, né? Quer dizer, a gente caiu muito. E é praticamente assim, quase o fim, né? Como que foi também a tua experiência de tentar participar de uma mudança, uma revolução para o Estado e não conseguir ser barrado na porta do baile, né, nesse caso? Lá de Cuiabá, antes nós, na região centro-oeste, antes da nossa época, nós aqui do Estado do Rio dominávamos o futebol, né? Região centro-oeste. Depois se inverteu tudo, hoje em dia Cuiabá está despontando e Goiás também. E Cuiabá, quem começou com tudo foi o Gaúcho, né, o ex-jogador, começou com tudo essa mudança. Ou seja, a visão do ex-jogador, que ele levou sabe, patrocínio, ele convenceu os caras a patrocinar e começaram a investir. Existe marketing melhor para uma cidade do que o futebol? Um time está na primeira divisão, cara, fala da cidade todo dia, né, cara? Sim, cresce, né? Sim. Chapecoense. Pô, quem fez novidade foi o futebol. Vamos botar assim, vamos supor, o Cuiabá, né?
ele está na primeira divisão. Você pega os 12 grandes, o Bahia subiu de volta e tal. Sim. Então, assim, os 14 grandes, porque tem o Bahia, mas os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio. Ele jogando contra cada um desses, vai ser pelo menos durante 6 meses aí, no primeiro turno, e mais depois o segundo turno, que ele vai ser citado em cadeia nacional. Toda a mídia falando dele. Toda a mídia falando dele. Então, mas só que a visão aqui é muito curta quanto a isso, né? Eu digo de quem comanda, todos envolvidos. Mas quem comanda recebe um salário estratosférico, pelo que Eu diz. estou dizendo também politicamente falando também, né? Nós temos que ter também os envolvidos nisso. Né? Entendi. Entendeu? Porque... Quer dizer, é o governo local, justamente, é a cidade envolvida, né? Mas até Chapecoense, você pega Chapecó, o que é Chapecó comparado a Campo Grande, né? Justamente. Mas botou lá, né? Justamente. Mas e o medo deles de investir e colocar o dinheiro e não saber para onde vai esse dinheiro? Aqui, por exemplo. Você vai montar um time, vamos fazer o programa chegar na segunda divisão. Mas quem vai ser o gestor? Quem vai cuidar da situação financeira do clube? E eu vou pôr dinheiro, mas vai para onde? Esse é o medo dos empresários aqui. Ou seja, a solução daqui é só com a SAF mesmo, né? Justamente. Sem a SAF fica complicado. Porque talvez lá no passado o comércio daqui de Campo Grande abraçou muito o operário comercial. Ajudava, que eu conheci muita gente que ajudava, sim. O pessoal não tinha medo de pôr dinheiro, não, e querer que o futebol nosso... Na verdade, eles gostavam muito de futebol. Hoje em dia, os empresários gostam de futebol, mas dos clubes de fora. Sim. Eu tenho amigos empresários aqui grande que vem de dar um dinheirinho aqui pro clube aqui e manda dinheiro pro Grêmio, é sócio de lá, é sócio do São Paulo, entendeu? E pra cá nada. Você vai pedir lá R$1.000 por mês para ajudar na contratação de jogadores, os caras não tem, cara. Que é aquela coisa, até tem meninos novos aí, você pega menina também, né? Já não torce para time nacional, não torce, né? Ou nem gosta de futebol, porque saiu as últimas pesquisas que diminuiu a quantidade de gente aficionada por futebol, porque nós time não do coração. Futebol, nós não temos futebol, né? Se tivesse futebol pro pai levar lá, vamos lá no Morenão ver o jogo. Vai ter um clássico hoje, Comerário, que meu pai fazia comigo, né? Me arrastava pro Morenão, e eu gostava de ir também. Então hoje em dia vai onde? Vamos ali no bairro para ver o jogo. O guri desanima, vê lá campo ruim, bola batendo na canela, né? De vez em quando salva-se um ali, é jogo ruim para se ver também. E não vai, o guri não, eu vou jogar videogame. Ou seja, isso é bacana de você falar, né? É corajoso também. O futebol amador é top, é legal. Ele consegue ser até, tipo assim, um respiro para a tragédia que a gente tem em relação ao futebol aqui, futebol profissional. Mas é muito o barulho, a festa, vamos dizer assim, a moagem em relação ao jogo. É maior que o jogo. É maior que o jogo. Talvez a final, a semifinal, é outra coisa. Você vai ter uma partida mais legal de se ver. Mas você pegar o campeonato inteiro, tudo, é muito mais a moagem do que o jogo. É bom também para a comunidade, né? Faz aquele auê todo. Mas a gente poderia ter, né? Se talvez até o Morenão fosse mais bem cuidado, né, Marido? Com certeza. A Marido, antes das eleições, falou-se numa reforma do Morenão, tinha maquete, tudo mais, tal. Agora nada, né? Mas o Morenão virou um museu, né, cara? Aquilo ali dá só morcego e pombo que fica ali dentro. Para se reformar o Morenão, eu não aconselhava, não. Eu tinha que derrubar tudo aquilo ali, cara. Sim, né? Porque não tem reforma ali, é dinheiro jogado fora, né? Só se fizer um gramado elevado ali. Aí o Morenão me lembra o Parque Antártico. Era daquele estilo ali. E eles não quiseram reformar, né? Derrubaram tudo com o Arena. Então não adianta você mexer, você vai gastar mais do que construir o estádio ali. E outra coisa, o estádio, ele é da Universidade Federal, né? Então, pior ainda, vai arrumar para quem? Aí depois, para você jogar lá, você paga uma taxa, R$5.000 para o clube jogar lá, para acender o refletor. Sendo que o governo ou a prefeitura arrumou o Morenão. Não tem cabimento, cara. Porque a conta não bate, né? Justamente. Bom, depois teve o Jacques da Luz, né? Não, então, aí os caras constroem a Jacques da Luz, um estádio pequenininho, campo semi-oficial, né? Que não tem conforto nenhum ali para torcedor. O cara ficar sentado ali. É muita burrice também, né, cara? Você já teve elisgadia, né? Não, já que é para construir, construa um negócio bom, meu. Né? Por isso que na época do Dr. Pedro Serra, ele construiu tudo isso aí. Só que na época era grandioso, né, cara? Ele tinha uma visão também fantástica. Economizou, né? Ele tinha uma visão fantástica, né? Sim. E hoje esses caras não têm. É impressionante. Bom, não tem nem para TCT, né? Hoje em dia, até para guardar troféu, é uma coisa improvisada, né? Tudo mais. Mas, assim, na tua vida pós-jogador,
Aí você foi um cara que participou da política, você foi para a televisão. Como foi também essas outras experiências? O jogador meio que é um cara destemido, né? Você pega hoje em dia Denilson, o Neto, né, o comentaristas aí de várias TVs, né, tal. O jogador ele não tem medo de desafio, né? Porque a vida de jogador também é tanta pressão, tanta coisa. Vai a jornalista, TV, eu vou. É política, eu vou tentar. Você vê um repórter da Globo, pode falar Globo, né? Pode. Do Globo Esporte, faz tempo ele veio me entrevistar sobre aquele OVNI que apareceu no Morenão, né? Você estava nesse jogo? Eu estava. Me apareceu mesmo? Entrevistar. Falam que é o maior avistamento coletivo. Foi verdade. Registrado. Isso foi verdade. Na época não tinha celular, não tinha nada. Você viu, nós vimos mesmo, rastro de fogo. Eu vi só o rastro de fogo muito grande. Foi muito nítido, assim. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido o negócio, né? E esse repórter veio me entrevistar até na Copa do Mundo, não lembro o nome dele agora. E ele falou assim: eu gosto de entrevistar aí jogadores da tua época, porque vocês falam bem, cara, vocês são engraçados, vocês contam história. Né? O que acontece hoje em dia, esses jogadores? Esses jogadores, quando eles pararem de jogar hoje, o jogador de hoje, para jogar, eles não vão saber falar. Não vão saber. Por quê? Porque não dão mais entrevista. Né? Chama um ali, o repórter fala um pouquinho, o cara vai embora. Né? Antes não, você ia em rádio, o cara entrava dentro de campo, o cara entrava dentro do vestiário para entrevistar. Entrava no vestiário, né? Justamente. Então você ficou muito despojado, você aprendeu com aquilo ali também. Foi uma vida que nós aprendemos no cotidiano mesmo. Até porque parte do jogo se ganha fora, né? Fora. Nem tudo é só a bola, né? Nem tudo é só a tática também. Você tem, que você falou, a semana, a pressão, lidar com o torcedor. Envolve muitas coisas. Psicologicamente o cara tem que ter uma cabeça boa. Mas a mídia também, de certa forma, ela acabou não estragando o jogo. Também, porque... Você pega hoje em dia tudo é muito tatiquês, é uma mídia que só reclama, então, os caras que entendem que pra fica caramba. no pé. Eu fico olhando esses comentários da Copa do Mundo e os caras que entendem pra caramba, eles falam em esquema tático, falam isso aqui, mas... O próprio Tite é uma figura chata, cara, né? É um chato. O jeito que ele fala é muito chato, cara. As coletivas assim... São palavras difíceis. O Lugano fala encantador de serpentes, né? Porque enrolou o brasileiro aí por 6 anos... Né, para fazer um trabalho médio, né? É verdade mesmo, cara. E o cara ganhou 1 milhão por mês, né? Ficou 6 anos ali. Poxa vida, não, e fazendo um trabalho mediano, né? O resultado da seleção. O que você achou da seleção na Copa? Muito abaixo. Eu fiquei muito revoltado com essa seleção, principalmente quando perdeu aquele jogo lá, né? Camarões, a preguiça que esse cara tava em campo. Ali mostrou a fragilidade. Não, a preguiça, os cara não vai. Deu um aperto, ganhou quando tinha que ganhar jogo fácil. Deu uma apertadinha a mais, os caras não andaram. Então, a fome conta muito, né? O Passarella falava fome de glória, né? Que é 86 e tal. O Brasil está caminhando para um jejum aí de 24 anos sem Copa. A Argentina já vinha num 30 e poucos. É claro que a fome deles era maior, o desespero deles por uma taça era maior. Faltou para a gente fome, você acha? Faltou essa noção, esse medo? Ou é mais assim a estrutura, a mesma organização, a tática? Porque enquanto o Scaloni, ao longo da Copa, mudou mais o time, mexeu, soube aprender com a derrota, a gente parecia que estava tudo ganho, já estava garantido na final. E até se chegasse na final para pegar esse time da França, era um perigo, era um problema. Ainda bem que não passamos. Se passasse, ia pegar a Argentina, ia tomar um ataque ali mesmo da Argentina, cara. Ia ser mais 6, 7, será? E a Argentina estava com gana, vontade de jogar futebol. Aqui o nosso problema é que endeusam muito nossos jogadores. Pô, o cara dá um drible aí, o Vinícius. Júlio, deu um drible a mais, o André a mais. Pô, esse é craque, esse é fera, não tem pra ninguém. Já compara com o Pelé. O André tem uma mala danada, aquele guri. Então não corta, deixou a asa crescer desses caras, esse gurizada aí. Então, e o Tite vai dar moral pros guri ainda. E não tem competitividade, né? O cara tá ali, ele tá ele garantido. Sabe que ele vai jogar, eu sou titular. Sim, e aquele grupo fechadíssimo, né? Uma coisa estranha, né? É muita frescura. O futebol tá muito fresco. Até do teu time, do Duplas, não ter tido uma chance, o Gabigol, né? Tá muito fresco o futebol, cara. Endeusam muito esses meninos hoje em dia. E eles ficaram muito mimados, na verdade. Por quê? Esses guris estão tudo ricos. O guri com 20 anos já vai pra Europa, vai estar riquíssimo. Né? Não precisa mais ficar correndo muito, não. Né? Ele fala assim, se perder, eu tô bem da vida. É mais ou menos isso que eles pensam. Sim, o Hendrick agora. Então eles não se doam tanto. O argentino tem uma garra diferente. O Uruguai Você chegou a jogar contra a Argentina? Já. Joguei. Qual Libertadores. Eu joguei várias vezes contra lá ainda na Argentina. E era mais pegado o negócio. O juiz também ajudando. Os caras dando na orelha, cara. Não tem conversa, não. E assim, como que tá teus projetos agora para o futuro? Você que também já teve recentemente na televisão, estava no programa do Brejinho, foi muito bem na televisão, espontâneo, chegou até a apresentar sozinho também. Meu amigo Brejo, e com o Brejo vocês tiveram uma ótima parceria também e tal.
Na política também fez uma dobradinha com o Herculano, também, que é um Justamente. baita de um cara. A política tem essas coisas, não dá para entender como que ele perdeu, como que às vezes o público não escolheu ele, mas acredito que é um cara que ele vai ter resiliência para voltar em breve e tem muito a acrescentar, né? A política é igual futebol, né, cara? Enquanto o cara não abre a última urna, né, enquanto o juiz não apita, não acabou o jogo. Né? Então você tem que... E às vezes não dá para entender, né? E quem vota é o público, o torcedor também vai lá e te vaia. Mas o Herculano é um cara bom, vai ter coisas boas para ele aí, com certeza. E eu quando estou na política, mas tem outras coisas também que faço. Fez uma aqui, dobradinha com o Robert, né? Craque Robert com o também, Robert, os dois craques ali, mandando muito bem no programa de TV. Bom, então, assim, você pegou gosto também pela comunicação. Eu gosto. Cara, você me lembra muito o perfil do Veloso. Veloso, né? Com o Neto, você não tem um Neto do lado, mas assim... justamente. O Veloso ali... Isso, mas ali tranquilo, discreto, mas tem a propriedade do que fala, também é descontraído, é resenha. Verdade. O Veloso, quando eu estava no Palmeiras, ele era o quarto, ele estava começando ainda, acho que era o quinto goleiro, depois do Leão, o Zete... Tinha o Sergião também. Sergião veio depois. O Leão devia ser uma mala para conviver, né? Difícil. É sistemático demais, né? Demais. Ele já era mais velho também, né? Ele era mais velho. Ele estava com uns 40 anos, 30 Mas só que ele sabia que ele era o Leão, né, cara? Entendi. Então eu era fã do Leão pra caramba. Cara. E outra, assim, trazendo para hoje, é como se fosse um Cássio, no tamanho dele pra época, assim. Um cara que joga no Brasil e ele é gigantesco. O Leão era mais, né? Ele foi titular da seleção brasileira. Mundo, né? É diferente. Nem se compara com o Cássio, pô, Leão. Tá de brincadeira. Sim. Não, mas para aquela época, para aquele momento. Assim. Sim, tá. Sim, Em 86, quando ele foi convocado, nós estávamos treinando, aí vai ser a convocação, era no rádio, né? Não, ele foi para a Copa de 86 Justamente, também. Então, eu estava lá no Palmeiras, aí estávamos treinando, aí parou o treino, vai ser a convocação. Aí chegou todo mundo no canto lá, com o radinho lá, o cara ouvindo, Leão, aí jogamos ele pra cima, abração. Faceiro pra e é um cara que fez os Meninos da Vila lá em 2002, foi campeão brasileiro. Ele é muito inteligente, Danilo. Então isso que eu ia falar, porque ele mexe também com a área empresarial, ele é um cara... Ele é pecuarista, né? Além do personagem, você tem um cara, como você falou, inteligente, né? Justamente. Eu nunca esqueço que estávamos concentrados no hotel lá em São Paulo, um dia antes do jogo, concentrado sempre, Lord Palace Hotel, não sei o nome do hotel. Aí ficar lá fora conversando. Que era muito diferente da concentração de hoje. Justamente, ficar lá conversando, passando, cumprimentando, de boa. Ele falou assim, gente, eu vou parar, o ano que vem eu paro de futebol. Eu estou com tanto guardado, consegui juntar. Se eu der um bote errado, acabou o dinheiro. Não sei como que era difícil ganhar dinheiro na época, né? Mas depois ele parou de jogar, ele foi ser treinador e deu certo, né, cara? Foi pro Japão, foi para um lugar. Quando eu estava aí eu fui embora pro Porto, ele gostava muito de mim, o Leão. Ele me ligou, eu estava já indo pro Marítimo. Ele me ligou, Marildo, quer voltar? Ele pegou, lembra quando ele foi treinador do Palmeiras? Sim. Ele subiu o Palmeiras. Nessa época ele me ligou, quer voltar? Eu quero você comigo aqui. E eu lá me empolgado com a Europa, falei, não, Leão, tô bem aqui, cara, não vou voltar. E o futebol é muito confiança também. Eu deveria ter voltado. Que depois ele foi pro Japão, levou tudo, o pessoal que tava com ele levou. Aí ganharam dinheiro pra caramba. E o mercado japonês abrindo, por causa daquela onda do Zico, né? Tudo. Mas assim, você teria curiosidade de conhecer o Japão? Deve ser fantástico. Não, já fui 2 vezes lá. Já foi 2 vezes? 2 vezes já, pelo Operário, pô. Do Operário na Coreia do Sul. E essa história do Mundial do Nós Operário? Somos campeões, eu joguei, eu estava no jogo. Que o Palmeiras, a gente sabe que esse Mundial é esquisito, é controverso, mas tem, né? Tem lá, tem um registro. Eu joguei todos os jogos lá. E o Operário também tem um Mundial na Coreia. Quem que estava nesse Mundial? Você disputou esse aí? Bayer disputamos, pô, joguei o jogo. Eu era soldado aqui, na época. Quem me liberou já foi o ministro do Exército, porque na época era militarismo, né? Sim. Tinha que viajar fardado, raspado tudo na minha cabeça para viajar para a Coreia. E lá fomos campeões contra o Bayern de Munique, seleção da Coreia, e mais 2 equipes da Europa ali, uma da Holanda, não sei se é o PSV, mas eram só equipes boas, muito boas, e fomos campeões. Então sempre talvez o maior título minha medalha pro Operário, a medalha da Coreia. O maior título da história do Operário, né? Eu creio que sim, internacional, né? Agora, e 77? Porque 77, falam que garfaram lá, lá no Morumbi, em São Paulo. Ele fazia isso mesmo, esse cara fazia isso mesmo. Eu ia no Morenão. Como que é assim pro juiz garfar? Ele segura o jogo, né? Segura o jogo, inverte falta, né? Amarela o jogador. Então, isso aí o juiz quando quer, cara, ele te sacaneia pra caramba. É só dar uma amarelada no começo do jogo, você já fica amarrado, entendeu? E chega perto de você, ó,
se você abrir o braço meio expulso, você fala, esse cara tem cara mal. Pô, na minha época era difícil demais, não tinha VAR, cara. Não tinha VAR, os caras judiavam da gente, os caras invertiam resultado. E jogo sem ser televisionado, que tinha muito. Bastante. Aí era uma festa, né? O árbitro era mais importante que o jogador, pra você ter uma ideia. Qual que foi o árbitro mais complicado que você pegou? José Roberto Reis. Esse era difícil? Enérgico? Bravo. E uma vez jogando, estava no Noroeste de Bauru, cara, ele apitando o jogo, ele com uma pistola. Sério? Esse cara queria bater ele, falou, dá uma olhada aqui na minha cintura. Ele era louco, aquele bicho era louco, o Hyde, cara. E aquele jogo do Atlético com o Flamengo. Teve um jogador lá que estava no Oeste, o zagueiro lá no Noroeste, era eu e o Vitor Hugo, né, que jogou o Vitor do meu tamanho, grandão também. Aí tinha um baixinho, centroavante da equipe adversária, xingou, abriu o braço para ele pro Hyde. Ele gostava que abriu o braço. Pô, foi falta, Hyde. Abriu o braço para mim, chegou perto de mim, Vitão, pode bater que não estou vendo nada. Rapaz, eu falei, beleza, então. O jogador foi embora, saiu da. Eu falei, eu vou dar no meio, sai daqui, o homem mandou bater. Agora, o juiz daquela época também tinha que ser valente. Tinha que ser valente. Tinha que ser justamente. Dureza. Torcedor dos caras. Futebol era... cara ser em camburão, cara, depois do jogo, torcedor. Ia matar os caras. O Noroeste Bauru é uma pena também, né? Outro clube que se joguei comiu, lá, né? Tive uma grata satisfação de jogar no Noroeste Bauru. Quando o Palmeiras me emprestou, quando nós perdemos o título, o Palmeiras me emprestou alguns jogadores para dar uma acalmada. E o Noroeste levou uma cidade parecida com Campo Grande, né? Que também, exatamente, E fomos lá e no Paulistão nós quase chegamos, fomos terceiro no Paulistão na época. Aí que cresceu o nome e eu consegui levantar de novo no Noroeste Bauru. Ou seja, muitas idas e vindas, quebra-cabeça muito grande. Cara, Portugal, você vai ainda? Você tem intercâmbio? Eu tenho 2 filhos lá em Portugal, né? Duas portuguesas diferentes lá no Porto, lá, né? Mas eu não tenho a mínima vontade de viajar mais. Né? Eu viajei muito na minha vida, cara. Vamos pegar um avião, vamos dizer, cara, avião não. Você gosta do seu Mato Grosso do Sul, eu sou mandioqueiro, cara, eu sou raiz. Ainda mais depois que eu conheci o mundo, viajei bastante, cara, para me levar, meus amigos de São Paulo, vem aqui, meu Deus, e aí jogadores, né? Vem aqui passear aqui. Fala, vem você aqui, cara, eu não vou não. Mas não vou, cara, eu não tenho mais vontade de pegar avião, de andar de avião, não tô fora. Agora, o Mato Grosso do Sul, ele vai muito além de Campo Grande, né? A gente tem o tamanho da Alemanha. Sim. E aí, a tua consagração em Coxim, ela vale mais também? Tem um peso maior? Porque você conseguir fazer o interior brilhar, com certeza. Né? É um trabalho diferenciado. Né? Ainda mais na época, né? O Coxim não tinha nada, na verdade não tinha nada. Eu sempre entrando nessas frias. O presidente Zanin ligou, não tem muito dinheiro para te pagar. Eu falei, de novo, não, cara. Vem aqui ajudar a gente, isso aqui. Aí o prefeito, na época, o Moacir Pol, estava lá do prefeito, me ligou, vem aqui, vamos te entender bem, vamos te ajudar. Eu fui, acabei indo para lá e foi bom, eu não me arrependo, foi bom demais. Eles estavam na 2ª divisão daquele estado, subimos e em seguida fomos campeões. Então imagina, até hoje... Acho que é o único título do Coxim até hoje. É difícil do jeito que está, difícil de E o artilheiro foi o Tainha. Foi o Tainha, fez gol para ele, o Chaveirinho. Eu só levei jogadores que estavam parando aqui, Chaveirinho, Tainha. Os caras tinham nome aqui no estado, né? Aí o Brejinho falou, tá contratando só museu. O Brejinho me sacaneava no rádio, né? Mas aí nós viajamos e fomos campeões e todo ano nós temos encontros lá desses campeões, né? A gente faz lá em Coxim mesmo. Então, o pessoal daquela época são muito gratos pra gente. Você vê quando a gente chega lá, o olhar deles para você. Que é uma cidade que poderia explorar o turismo melhor, mas tem dificuldade. E o futebol botou ela no mapa de uma maneira incrível naquela época. Pô, isso tá na Copa do Brasil, né, cara? Sim. Então não tem marcha melhor do que o futebol. Você pensa em voltar a ser treinador? Ou gostaria de ter uma chance como dirigente de fazer as coisas diferentes? Eu como dirigente, né? Eu queria uma federação, né? Nada contra quem está na federação. Você acha assim, que até os 80 anos você conseguiria ter uma chance de eu mudança? acho que não vou morrer antes. Se morrer antes não vou ver mudança. Né? Porque olha, tá difícil, hein? Não tem mudança não. As pessoas têm que abrir a mente, Danilo, para ver que nós, por exemplo, eu sou um cara... Você já tentou conversar? Porque também conversar com essa galera é difícil, né? Já tentei de tudo, já tentei de tudo. E os caras têm que ver que a mudança, ela existe, tem que se mudar. Ela não pode se perpetuar num cargo, né? Então, e perpetuar uma situação também. Ideias novas, né, Danilo? Ideias novas. Eu tenho conhecimento bom, eu tenho amigos e jogadores que estão aí rodando no mundo. É só ligar, é só ir lá e buscar ideias novas. Mas não deixa você se aproximar. Entendeu? Esse é o problema. Por quê? Né? Qual o motivo? O motivo... Aqui, eu digo sempre aqui assim... eu não tenho medo de falar, eu tenho isso que ninguém. Quanto pior o nosso futebol, melhor para alguns. Né?
E é assim que funciona. É o quanto pior melhor, né? É que funciona assim, justamente. Isso acaba prejudicando até o esporte, por né? pior que esteja, ele entra dinheiro, né? Ele entra verba, entra cifras. Por pior que esteja. E isso acaba, infelizmente, se o futebol, pelo tamanho que ele é para o nosso país, se ele fosse melhor, ajudaria até outros esportes aqui. Né? Lógico que ajudaria. Ajudaria todo mundo, cara. Então eu acho que é uma pena, é um negócio assim. O pessoal me liga lá, e aí o operário? Eu sempre pergunto o operário, esses amigos meus aí. E o operário, como é que tá? Eu falo, cara, que morreu tudo, cara. Infelizmente, como isso acontecer? Eu falei, pois é. Todo mundo pergunta, o que fazer para o futebol voltar a ser novamente interessante aqui no estado? Eu não sei. Hoje em dia, eu não sei, cara, o que fazer. É que é um paciente tão crônico, você sabe né? por quê? Porque ninguém acredita mais e ninguém vai te dar as mãos, ninguém vai te ajudar mais. E você sozinho você não consegue nada, não. Você tem que ter alguém, um grupo. Uma força-tarefa. Justamente, uma força-tarefa. Excelente. Poxa, obrigado. Parabéns aí. Valeu. Tudo Eu que agradeço. A honra é nossa. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também tem muita coisa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook do jornal. Até a próxima.